relacionamento é tudo dentro desse segmento. Acho que talvez eu poderia começar com esse entendimento, né? Então, ou seja, as melhores ferramentas estão dentro hoje da Syngenta. E aí a estratégia de como eu aplicar a melhor estratégia com essas ferramentas de ponta para conseguir ter bons programas de relacionamento e um CRM que seja estratégico. Tem muitas empresas que a gente vê que tem um bom CRM, mas não tem estratégia. Falta conectar a estratégia com uma boa ferramenta. E hoje a gente consegue ter uma abordagem muito mais individualizada, que é essa ideia do one-to-one mesmo. Assim, como é que a gente consegue ter uma proposta de valor individualizada? Porque no final do dia, embora nós vivamos na mesma cidade, a gente possa ter a mesma faixa de idade, temos necessidades completamente diferentes. Sem dúvida. Então acho que eu acho que essa é a beleza do CRM e é assim que ele está se pondo, né? E a gente vem trabalhando para conseguir entender quais são as dimensões de informação que a gente tem que conseguir trazer para dentro da nossa estrutura e a partir disso, então, a gente consegue gerar aqui inteligência, conhecimento para gerar mais negócio. Como é que eu consigo ter insumos de dados suficientes para eu chegar até esse meu cliente e ser positivo? Eu estou indo lá, eu estou levando inovação, eu estou mostrando para ele qual o caminho que ele tem que ir e não ser apenas um tirador de pedido, que eu chego lá e falo, ó, quanto meu concorrente faz nisso aqui, eu faço para você um pouco menos do que ele está praticando, né? No final do dia eu não estou levando absolutamente impacto de imagem nenhuma e não consigo agregar ele a olhar para a minha marca e falar assim, não, essa marca é diferenciada, porque ela me entrega muito mais do que um produto, ela me entrega uma experiência, ou seja, é essa experiência que faz esse consumidor estar associado com vocês, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente volta para o tema de relacionamento, né? Assim, e eu acho que o que a Syngenta vem desenvolvendo é justamente um relacionamento de confiança com seus clientes. Um relacionamento que garante que nós estaremos lá para os momentos bons e os momentos difíceis, sempre ofertando a melhor tecnologia que tiver disponível no mercado. Olá, bom dia. Começamos aqui mais um videocast do BRQ Connect. É um prazer ter vocês aqui. Hoje vamos explorar uma conversa muito estratégica com o Rafael Galego, onde a gente pode ver como o agro vem se transformando na tecnologia. A gente já vem atendendo diversas empresas e esse momento aqui para a gente é um momento onde que a gente traz executivos, né, líderes, parceiros, para realmente poder levar para você o que tem de melhor na inovação, né? Nós somos um parceiro que vem transformando essas empresas nos últimos 33 anos. Eu sou Wellington Lemos, VP de Sales de Multiindústria e hoje dentro aqui da BRQ tem esse desafio. Como transformar a multiindústria e como trazer a multiindústria para um lado muito mais tecnológico. Então quero primeiro agradecer ao Rafael que está hoje aqui com a gente. Obrigado por participar do nosso videocast. Para a gente é um momento de alegria, porque a gente pode, sem dúvida, compartilhar com outras empresas o que a gente vem transformando aqui dentro da BRQ, tá? Gostaria que você se apresentasse aqui, contasse um pouco mais hoje como você vem atuando dentro da Syngenta, o seu papel, por gentileza. Muito bom. Bom, obrigado. Primeiramente, muito obrigado, né, Wellington, pela oportunidade de a gente poder sentar e conversar um pouquinho. Acho que é sempre um prazer poder dividir com os nossos parceiros, né? Falo que eu não trabalho com fornecedores, eu trabalho com parceiros, vocês são nossos parceiros aqui nesse processo, que é um processo de construção realmente de um futuro num segmento que é um segmento de extrema relevância, que é o agronegócio. Eu sou Rafael Galego, então eu acabo sendo responsável hoje aí pela estratégia de gerenciamento do relacionamento que a gente desenvolve com os clientes aqui no Brasil. Eu cuido de todo o time de CRM aqui da empresa, da Syngenta. Comecei minha carreira inicialmente no varejo, então eu tenho alguns bons anos aí de varejo. E há 3 anos e meio eu decidi fazer uma transição, migrar para a indústria, é a minha primeira experiência na indústria. Então, e é logo uma transição bem impactante, porque eu trabalhava no varejo de moda, saí do varejo de moda na qual eu tinha um desenvolvimento de uma relação com os clientes finais. E é um aspecto totalmente diferente, né? Porque na moda, como varejista de moda, eu consumia o produto que eu vendia. Perfeito. No caso que eu hoje estou, eu não consumo o produto que eu vendo, eu não sou produtor rural. Então eu tenho um grande desafio aqui na minha mão, é como eu consigo entender qual é a experiência que eu preciso entregar para o produtor rural brasileiro, sendo que eu não sou de uma família de produtor e também não sou um produtor. Então há 3 anos e meio venho desbravando esse mercado, aprendendo muito. Posso te dizer que não imaginava que o segmento era tão desenvolvido como é. Acho que a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes já, né? O quanto a gente vê o emprego de tecnologia aqui nesse segmento e, de fato, o agronegócio brasileiro é surpreendente. Assim, é um segmento de ponta no mundo e a gente é referência no que faz. Então, nos últimos 3 anos e meio, a gente vem trabalhando justamente em se aproximar dos clientes e entender como é que a tecnologia pode estar a serviço desse desenvolvimento, que é um desenvolvimento muito importante e que vai ser o drive aí do futuro. Perfeito. A gente olha
para a Syngenta. A Syngenta é uma referência quando a gente olha para o mercado de agro, né? A gente tem tantas outras empresas, mas quando fala de Syngenta, todo mundo fala, opa, Syngenta sempre eleva o nível quando a gente vê, e principalmente nessa parte de tecnologia, né? Nessa parte de estratégia, quando você olha para um CRM, né? Ou seja, como que um CRM com estratégia realmente está impactando o setor de agro hoje? Eu acho que relacionamento é tudo dentro desse segmento. Eu acho que talvez eu poderia começar com esse entendimento, né? O relacionamento, quando eu falo, é relacionamento realmente de pessoa para pessoa, assim. O segmento ele é muito baseado nas interações humanas que acontecem no campo. Eu acho que do ponto de vista de CRM, eu tenho o desafio de como é que eu conecto essas interações que acontecem lá para o universo de tecnologia que se coloca e que a gente vem avançando cada vez mais. Então, eu acho que o CRM é um tema extremamente relevante, porque é a partir dele que a gente consegue entender um pouco mais do perfil dos clientes, consegue segmentá-los, entender qual é a proposta de valor que a gente vai entregar para cada um desses clientes. Então, é uma abordagem que é muito importante. A empresa reconhece, a Syngenta é líder no país aqui na venda de defensivos agrícolas, né? E nós reconhecemos a importância, tanto é que nós somos pioneiros aqui na construção de programas de relacionamento. A gente tem 2 dos programas talvez mais longevos aqui do Brasil em programas de relacionamento. A gente tem o programa dos clientes Otto, que são acessados diretamente por nós aqui como empresa, e a gente tem o programa da focalização, que é uma parceria que nós fazemos com a nossa rede de distribuição. E são programas que têm mais de 20 anos. O programa Otto tem, se não me engano, 27 anos já. Então a gente está falando de muito tempo, muita experiência, e o time acredita muito naquilo que a gente faz. Então eu acho que talvez um dos diferenciais aqui de trabalhar numa empresa que tem um CRM tão robusto é justamente porque a gente acredita muito em como desenvolver relacionamento com os clientes de forma individualizada. Perfeito. A gente olha para o mercado de agro, né, quando pauta tecnologia, o quanto que o agro investe em tecnologia. A gente estava conversando isso um pouco antes, né? Então, ou seja, as melhores ferramentas estão dentro hoje da Syngenta. E aí a estratégia de como eu aplicar a melhor estratégia com essas ferramentas de ponta para conseguir ter bons programas de relacionamento e um CRM que seja estratégico. Tem muitas empresas que a gente vê que tem um bom CRM, mas não tem estratégia. Falta conectar a estratégia com uma boa ferramenta, né? E a gente vê que hoje esse mercado de você sair do escritório e ir até a ponta, ou seja, como que eu chego nesse produtor na ponta? Porque o produtor hoje, que está ali na ponta, já não é mais o produtor de 30, 40 anos atrás. A gente já está falando do filho do produtor. Ele já nasceu numa cabeça digital. Então, a tratativa hoje das companhias com esses novos produtores, vamos assim classificar eles, já é diferente. Então, é realmente um desafio de como você fala essa língua deles, o que é bom, porque eles já vêm numa cabeça digital, mas, por outro lado, eleva a régua de você ter que se relacionar com ele de uma forma muito mais estratégica e digital. Então, ou seja, eleva também o lado da estratégia de vocês, como que eu consigo impactar esse meu produtor, né? E pro lado do RTV, que vai cuidar dessas contas, que vai ali na ponta, você acaba munindo eles de informação ao ponto de ele chegar dentro hoje de um produtor e conseguir realmente mostrar uma diferença que, olha, tá aqui, a Syngenta é uma empresa digital, a Syngenta tem uma estratégia desenhada por esse produtor. Hoje, quando você olha para esse filho do produtor, como que você olha a estratégia que vocês têm realmente para dar um impacto e mostrar que vocês estão conectados com o lado digital, que ele já nasceu nesse lado digital? Legal, Wellington. Acho que talvez o primeiro aspecto é entender que, de fato, existe essa transição geracional. A gente percebe no país isso acontecendo. Acho que não é exclusivo do segmento do agronegócio, existem outros segmentos que vêm passando por esse processo, mas nós, especificamente, a gente tem olhado para isso com muito carinho. Quando a gente pensa que nos clientes que são acessados diretamente por nós, hoje a gente tem alguns programas que são dedicados aos sucessores, ou seja, a gente vem aproximando os sucessores do dia a dia da empresa, e a empresa vem se fazendo presente também na rotina dos sucessores. A gente tem algumas academias justamente voltadas para o desenvolvimento dos sucessores, para que a gente possa garantir que o legado permaneça dentro da família e que isso não se perca. Então, acho que esse é o primeiro aspecto importante. A empresa entendeu, despertou para essa percepção de que realmente a sucessão é um tema muito relevante para o negócio do nosso produtor. E para a empresa também, porque no final, se você hoje tem um vínculo importante com o produtor, a gente também quer desenvolver esse vínculo importante com um novo produtor, com um sucessor mais jovem, que vem nessa abordagem já acionando a gente, buscando novas tecnologias, novas soluções. É uma abordagem diferente, né? Acho que a gente vê, é um produtor que ele já busca performance, ele já busca produtividade, ele já teve a oportunidade de poder experienciar coisas fora do país, teve acesso à educação formal de um jeito um pouco diferente que possivelmente seus pais tiveram.
Então é justamente nesse meio que a gente vem transitando e vem buscando gerar uma proposta de valor aderente para esse público, que é um público novo, jovem e que tem um apetite aí por transformação e para fazer com que os negócios cresçam. Então a gente vem trabalhando numa abordagem bem próxima desses clientes e a gente entende eles realmente como a geração que vai fazer essa transformação de adoção tecnológica no campo. Sem dúvida, né? E você vê que essa nova geração que entra, a parte dos estudos que você comentou, acho que é o maior impacto, né? Porque já é uma geração que está sendo preparada para essa sucessão, né? Sem dúvida. E nesse mercado de agro, você vê que a sucessão é algo que está enraizado, né? Porque ele já cresceu dentro desse mundo, vendo os pais dele conquistarem ali todo um patrimônio e ele vai manter aquilo crescer. E quando você vê essa sucessão em diversos fazendeiros ou produtores, que essa sucessão é muito bem passada para os filhos, para as próximas gerações, mas pautada em tecnologia, em estudos, você vê que a evolução de muitos desses produtores é crescer cada vez mais rápido, né? Numa velocidade que até impressiona a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você olha para dentro de casa, ou seja, a gente até falou agora, eu tenho clima, eu tenho dados, eu tenho marketing, eu tenho CRM estratégico, ou seja, são N pontas que eu tenho dentro de uma companhia como a Syngenta, onde que eu tenho comercial com ações ali voltadas muito para venda, onde que eu tenho marketing como um motor que impulsiona realmente o comercial a vender bem, vender melhor, levar conhecimento, levar realmente para esse produtor o que eu tenho de melhor, porque muitas vezes até o storytelling de um comercial ali numa rotatividade não vai ter a capacidade que um time muito bem estruturado de marketing leva ali na ponta. Ou seja, são várias pontas que eu tenho. Quando você olha para isso, um desafio, acho que hoje deve ser como que eu consigo concentrar dados que eu tenho gerando de um lugar, um comercial com uma estratégia, um marketing olhando para que a gente fale uma língua só, ou seja, a minha estratégia seja focado nesse meu produtor. Hoje é um desafio para você isso dentro da Syngenta? Eu acho que é um desafio não só para a Syngenta, mas para o segmento. Geral, né? Eu vejo como um desafio para o segmento. Eu acho que talvez o primeiro aspecto importante aqui é a gente conseguir entender o CRM não como uma plataforma. Eu acho que a ideia de um CRM como uma plataforma, como um sistema, de forma vulgar assim de falar, eu acho que ela tem que ser esperada. Porque existem diversas plataformas que a gente poderia utilizar hoje para poder realizar CRM, né? A gente tem muitos players no mercado. E eu acho que a gente precisa enxergar CRM hoje como um modelo operacional, um modelo de negócio, de como é que a gente trata a informação e captura a informação, trabalha a informação, transforma ela em conhecimento para então a gente poder gerar negócios. Perfeito. Eu acho que o CRM ele tem esse cunho de conseguir transformar o modelo de negócio no qual a gente opera hoje. Eu vejo ele o CRM como uma ferramenta importante de go-to-market. Né? Como é que a gente vai conseguir acessar o cliente a partir de necessidades que a gente consiga identificar, de informações que a gente consiga capturar, sejam elas internas ou externas, né? Porque nem tudo está dentro de casa. A gente consegue capturar muita informação de mercado. Hoje a gente tem muito dado hoje que é aberto, que é de mercado, que a gente consegue acessar. E como é que traz isso para dentro de casa? E aí, com o advento da IA, como é que nós trabalhamos todas essas informações de uma tal forma que a gente consiga processar e a partir disso a gente consiga ter iniciativas que de fato são individualizadas. Eu acho que a gente tem que sair de uma abordagem na qual a gente segmentava os clientes em clusters, e hoje a gente consegue ter uma abordagem muito mais individualizada, que é essa ideia do one-to-one mesmo. Assim, como é que a gente consegue ter uma proposta de valor individualizada? Porque no final do dia, embora nós vivamos na mesma cidade, a gente possa ter a mesma faixa de idade, temos necessidades completamente diferentes. Sem dúvida. Então, acho que eu acho que essa é a beleza do CRM e é assim que ele está se pondo, né? E a gente vem trabalhando para conseguir entender quais são as dimensões de informação que a gente tem que conseguir trazer para dentro da nossa estrutura e a partir disso, então, a gente consegue gerar aqui inteligência, conhecimento para gerar mais negócio. Perfeito. Quando você vê um projeto estratégico desse, ele depende de muitas áreas dentro de uma companhia, ou seja, áreas que estão às vezes com estratégias diferentes ou com uma visão diferente, mas no final do dia, quando você fala de um cliente, tem que ser isso. Como que eu consigo hiperpersonalizar meu cliente ao ponto de saber que eu estou atendendo ele da melhor maneira possível, né? E quando você tem essas áreas dentro da companhia, como que você olha os desafios que foi trabalhar em conjunto com essas áreas, né? Ou seja, quando eu juntei essas áreas, o resultado saiu do outro lado, porque a gente realmente estava com o mesmo foco, hiperpersonalizar meu cliente, realmente levar o que eu tenho para o melhor. Quando você olha para isso, qual que é o desafio que você entende? Acho que o desafio ele está posto. Eu te diria que a gente não superou o desafio, e eu acho que é um desafio
comum também a maior parte das empresas, né? Uhum. Porque a tendência do negócio é que você acabe trabalhando de forma um pouco individualizada, né? Uhum. Então, poxa, debaixo da minha estrutura eu tenho um programa de fidelidade, por exemplo. Perfeito. Se o programa de fidelidade ele não se conectar com os desafios do negócio e não for de fato um impulsionador da fidelização do cliente, ele está completamente desconectado. Ele vai ser só uma feature que vai basicamente tangenciar as iniciativas do negócio. E a gente não pode fazer com que isso esteja tangenciando. Ele é um investimento importante e é uma alavanca importante de resultado que a gente pode ter para o negócio. Então, acho que o aprendizado que eu venho tendo é como a gente aproxima os times, mostrando de fato qual é a proposta de valor do CRM nessa visão de futuro. Uma visão integrada, em que todas as áreas saem ganhando, porque o objetivo principal dessa relação que a gente desenvolve é garantir que o cliente saia satisfeito, né? Eu acho que você bem falou anteriormente, assim, essa ideia de centralizar o cliente, de realmente colocar ele no centro da estratégia, ele parte dessa iniciativa de que você precisa entender o ponto de vista do cliente. Acho que a gente já deixou aquele modelo de negócio no qual eu produzia e eu empurrava o produto para o produtor, ou eu empurrava o produto para o cliente final. Isso já não existe, né? A gente entende que as demandas são múltiplas, hoje é um mercado muito competitivo, a gente tem entrada aqui de concorrentes, eu acho que, embora a Syngenta seja uma empresa que foca em desenvolvimento de inovação, e esse é o nosso core, desenvolver inovação, a gente constantemente está lançando no mercado novas moléculas, com novas finalidades, justamente com a finalidade de poder garantir que o produtor tenha acesso ao melhor, né? Que ele consiga a melhor produtividade através dos protocolos de produto que a gente oferta. Então, o desafio aqui é garantir que o cliente tenha voz. E a partir dessa voz, considerando todas as informações que nós temos disponíveis, então a gente cria uma proposta de valor aderente. E a gente tem feito com que os times embarquem nessa mesma ideia. Então, é um desafio, segue sendo um desafio, mas aí nós temos as nossas agendas de integração, agendas de planejamento integrado, para poder garantir um contexto único. Porque aí nós acertamos o timing, nós acertamos o esforço que nós fazemos para interagir com o cliente, porque o cliente é um só. Cada área pode estar querendo falar com o produtor, mas no final do dia a gente sabe que é uma única pessoa, e o que mais faz sentido para nós hoje é entender que nós temos que criar uma jornada para esse cliente. Ou seja, ele precisa ser abordado de acordo com o seu momento, com o seu micro momento. Em que momento da safra ele está? Quais são as necessidades que esse produtor nos traz? O que a gente pode trazer como empresa e que informações de mercado nós podemos trazer de forma com que esse produtor ele esteja a par do que está acontecendo. O mundo está mudando muito, e muito rápido, né? A gente vem vivenciando aí mudanças estruturais globais, questões políticas, guerras. Como nós fazemos para deixar o produtor por dentro, seguro e confiante que nós vamos ser a empresa que vai solucionar e trazer os melhores serviços e produtos para ele. Então, esse entendimento é o que faz com que as áreas comecem a trabalhar de forma um pouco mais sincronizada. Sem dúvida, né? A gente fala de projetos que são estruturantes, que entregam resultados na ponta, mas no final do dia isso tudo converte para cultura, né? Se eu não tenho uma cultura muito bem definida, com um foco, com uma estratégia, focando nesse meu cliente, eu posso ter o que for de melhor dentro de casa, mas a cultura acaba moendo a gente, acaba correndo de casa mesmo, antes de conseguir levar isso para o meu cliente final. E no caso de agro, o cliente está cada vez mais exigente, né? Como você comentou, né? Ou seja, como que eu consigo gerar um impacto diferente ao ponto de ele falar assim, eu tenho a Syngenta chegando aqui, eu tenho os meus campos demonstrativos, eu tenho os produtos que são aplicados, eu tenho toda uma estrutura que aqui eu confio no que está sendo feito, porque ele me traz confiança, ele me traz qualidade, ele passa uma imagem dentro desse ecossistema onde eu confio depositar aqui toda a minha plantação, tudo que eu tenho de produção dentro de uma empresa igual a Syngenta faz no dia a dia. Ou seja, tudo está relacionado a como eu vou conseguir personalizar esse meu cliente. Porque da mesma forma que a Syngenta está lá, a gente sabe que tem N outras empresas que estão lá. Ou seja, é a tratativa, é como eu me relaciono com esse meu cliente que muda a percepção dele de eu estar vinculado com essa marca, né? E hoje o que você comentou é bem isso, né? Como é que eu consigo ter insumos de dados suficientes para eu chegar até esse meu cliente e ser positivo? Eu estou indo lá, eu estou levando inovação, eu estou mostrando para ele qual o caminho que ele tem que ir, e não ser apenas um tirador de pedido, que eu chego lá e falo, quanto o meu concorrente faz nisso aqui, eu faço para você um pouco menos do que ele está praticando, né? No final do dia eu não estou levando absolutamente um impacto de imagem nenhuma e não consigo agregar ele a olhar para a minha marca e falar assim, não, essa marca é diferenciada, porque ela me entrega muito mais do que um produto, ela me entrega uma experiência, ou seja, é essa experiência que faz esse consumidor estar associado com vocês, né? Sem dúvida. Acho que a gente volta
volta para o tema de relacionamento, né? Assim, e acho que bons relacionamentos são aqueles relacionamentos que são pautados em confiança. Sem dúvida. Né? E eu acho que o que a Syngenta vem desenvolvendo é justamente um relacionamento de confiança com seus clientes. Um relacionamento que garante que nós estaremos lá para os momentos bons e os momentos difíceis, sempre ofertando a melhor tecnologia que tiver disponível no mercado. Nós temos lançado produtos em diversas frentes diferentes hoje, com foco justamente em trazer produtividade para o cliente, e o produtor rural brasileiro reconhece isso. E a tecnologia está a serviço disso, porque nós somos uma alavanca para o resultado. E é a partir dessa alavanca que nós entendemos aí que a gente pode fazer diferença no dia a dia do produtor e da família. Eu acho que o produtor brasileiro, ele é muito tradicional, ele acredita muito no seu negócio, ele acredita muito no poder da relação familiar e como isso se reflete no dia a dia. E nós, como empresa, a gente também acredita nisso. Eu acho que é uma troca constante, né? São valores que são valores similares, assim, e a gente acredita muito nesse poder da família em desenvolver o dia a dia do seu negócio, e por isso a gente investe na relação que nós desenvolvemos com cada um deles. Perfeito. Tem até uma pergunta interessante para fazer contigo. Esses dias a gente estava num bate-papo com um diretor de uma empresa de energia, né? E existe vários questionamentos do que a gente está e o que a gente enxerga como desafio nos próximos 5 anos, né? Energia a gente sabe que é um desafio, né? Com tudo isso que tem gerado de tecnologia e IA, então cada vez mais você depende de energia, mas quando a gente olha essa cadeia de alimentos, né? Ou seja, como que eu sustento mais de 8 bilhões de pessoas se alimentando todos os dias, a importância que esse ecossistema tem dentro do impacto global, né? Quando você olha numa visão nos próximos 5 anos, o que você entende que é um desafio realmente gritante que vocês têm que realmente correr para conseguir sanar, ou algo que vocês já estão trabalhando, mas você olha, isso continua sendo um desafio, porque no final do dia são 8 bilhões de bocas que todos os dias estão se alimentando. E essa cadeia começa com vocês, onde vocês levam tecnologia de ponta, onde uma safra ou uma safrinha não se perde, onde eu tenho boas colheitas, tenho insumos para conseguir chegar com esse alimento na boca dessas 8 bilhões de pessoas. Qual que é, quando você olha para esses 5 anos, que você enxerga como um desafio? Acho que o desafio é... A gente não consegue controlar o incontrolável, né? Perfeito. Acho que esse é o primeiro aspecto que nós precisamos abrangente, né? Muito abrangente, Como a gente falou, as questões geopolíticas hoje, elas estão ditando a regra do nosso negócio, né? Vamos pensar 3, 4 anos atrás, ou talvez mesmo antes do advento da pandemia, né? O mundo era outro. A gente vem sofrendo muito com essas mudanças e não sabemos o que está por vir. Então, o primeiro aspecto é garantir que nós continuamos levando o melhor para os nossos clientes do ponto de vista de tecnologia. Isso é o que a gente vai buscar e vai perseguir nos próximos 5 anos, porque nós precisamos garantir produtividade. Isso é o aspecto mais importante. O clima nós não controlamos. A gente vem sofrendo também com as questões climáticas. E o clima é um fator que é determinante no nosso negócio. E por isso, como a gente se prepara de forma com que nós nos antecipamos, como é que a gente pode se preparar de forma com que a gente pode utilizar a tecnologia a serviço de conseguir garantir com que os produtores se preparem também. Então, acho que essas são iniciativas que a Syngenta vem desenvolvendo. Nós sabemos também que o mundo vem passando por uma transformação e uma grande dificuldade de acesso a crédito, taxas de juros elevadas, o Brasil principalmente. Então, nós como empresa também a gente vem buscando formas de conseguir garantir que o produtor tenha acesso a crédito, que ele consiga investir no seu negócio, e nós como empresa também buscamos investir no negócio dos nossos produtores. Então, esse é o movimento que a empresa vem fazendo. Do ponto de vista de CRM, eu posso te falar que eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é conseguir integrar essas informações, todas essas diversas origens, em uma chave única, né? Porque a gente possa garantir que eu saiba, de fato, que aquela informação é uma informação que compete ao Wellington, considerando que a gente tem múltiplas fontes de dados hoje. E nós temos discutido muito como aplicar isso no dia a dia, seja no desenvolvimento de novos produtos, seja no desenvolvimento de recomendações para o nosso time comercial, seja no entendimento das necessidades dos clientes. Então, eu acho que o que eu posso dizer é que a um futuro de médio prazo, de 5 anos, minha visão está muito centrada em garantir que a gente possa fazer com que a IA seja de fato uma alavanca para o resultado do produtor e da Syngenta. Perfeito. E quando está se comentando sobre guerras, né, pandemias, se tem um mercado que nesses últimos 18, 19 anos que a gente vem trabalhando e fazendo uma transformação digital,
Se tem um mercado que eu olho como o mercado que é o significado da resiliência, é o mercado do agro, né? Porque você vê, você tem problemas climáticos que têm impacto, né? Se chove muito é um problema, se não chove é outro problema, então você tem que ter um equilíbrio que não está sob o controle de vocês, ou seja, tem que ter muita tecnologia para conseguir aguentar esse lado climático que pode acontecer e acontece. Você tem guerras, né? Que é onde esse preço vai variar e você tem um impacto global na cadeia global, né? E quando você olha para tudo isso, as pessoas não deixaram de comer, né? Então, hoje, quando eu olho para o agro, é o significado de resiliência, de como você aguenta esses impactos, tirando o lado político, que qualquer movimentação no lado político, seja para um lado ou para o outro, tem um impacto também nessa cadeia. Né? Faz sentido. Então, essa resiliência é algo que me impressiona. Eu acho que isso deve ser algo que também vocês devem vivenciar isso todos os dias dentro da Syngenta. Né? Ah, com certeza. Acaba que o agro brasileiro hoje é o motor, né? Acho que do nosso país, assim, é sem dúvida aí uma frente que gera muitos empregos, que gera muito resultado para o país, e a gente acredita muito no potencial disso, de tudo isso que a gente constrói aqui no nosso país e no mundo. Porque, como você bem colocou, a população do mundo não continua, aliás, continua crescendo, ela não está diminuindo, né? A gente vê um crescimento de renda global, ou seja, as famílias estão tendo mais acesso, em média, estão tendo mais acesso também à possibilidade de poder consumir mais. E tudo isso tem que acompanhar, a produção rural e a produção de alimentos tem que acompanhar esse crescimento. Então é um desafio porque de fato a gente sabe que o mundo está sofrendo com essas variações climáticas e com essa abordagem geopolítica que a gente vem conversando aqui, e que naturalmente alguns países vão poder se beneficiar talvez desse processo e se destacar, e a gente trabalha para que o Brasil seja, sem dúvida, um país que possa ter destaque nesse cenário macroeconômico, que é desafiador, mas que a gente acredita muito no potencial. A produção do agricultor brasileiro, ela cresceu muito ao longo do tempo, né? E a gente continua perseguindo isso, a gente continua perseguindo que o produtor de fato consiga melhorar sua performance no campo, porque é através disso que a gente vai conseguir fazer com que mais famílias tenham acesso a alimentos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aí você vê que muitas empresas, inclusive muitos países de fora, olham para o Brasil com muito carinho quando olha para a agro, né? A gente é o nosso coração, é o nosso motor que impulsiona. Nós somos referência, né? Nós somos referência. Isso é algo que, quando a gente olha para fora, a gente fala, poxa, tem poucas coisas que o Brasil é referência, mas para a agro é algo que chama atenção globalmente falando, né? Como que é uma referência. Obviamente o clima ajuda muita gente nisso, né? E também alguns outros setores prejudicam a gente nisso. Por isso que quando eu olho para o agro, eu falo, é o significado realmente de um segmento de resiliência, né? Você vê que realmente investe em tecnologia e aguenta passar realmente essas ondas, né? Que uma hora tá para um lado, outra hora tá para o outro, mas ela sempre tá ali e o alimento no final do dia tá chegando em 8 bilhões de bocas no mundo. Né? Sem dúvida. Isso é algo que fica aqui do meu lado, meus parabéns para vocês, porque realmente é um trabalho brilhante que vocês entregam, assim como a energia hoje está presente todos os dias, né? Você toma o seu banho quente, você tem todo esse lado de energia facilitando a sua vida, você tem realmente o alimento 3, 4 vezes por dia dentro da sua casa, porque você tem todo um ecossistema que funciona, que investiu em tecnologia e conseguiu impactar você e sua família, né? Então, meus parabéns para a Syngenta por tudo aquilo que vocês vêm investindo. Para a gente é um motivo de alegria, a BRQ é parceira da Syngenta já há alguns anos, né? Hoje a gente está ali na frente junto contigo, olhando para essa estratégia de marketing, como que a gente consegue acelerar, impactar essa venda na ponta e como se torna realmente um marketing estratégico. A gente tem alguns outros projetos que a gente tem feito com vocês, inclusive até fora do Brasil, para ajudar a acelerar essa cadeia, ou seja, entregar realmente tecnologia de ponta, transformar e levar para vocês o que a gente tem de melhor de tecnologia. E há aquilo que você comentou, né? De cada 10 agendas que hoje eu entro, 11 é para falar como que a IA vai impactar, né? É o frisson, né, do momento. É isso. Isso era uma pergunta que eu tinha para você. A IA hoje, quando vocês olham no dia a dia, é algo que já está enraizado, ou seja, é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a gente vem buscando encontrar a melhor forma de utilizá-lo, né? Eu sou da linha que eu não acredito que nós seremos substituídos, mas eu acho que a gente consegue ter um aumento significativo da produtividade do dia a dia mesmo, assim. Eu acho que, obviamente, nós não controlamos a IA, digo, do ponto de vista de desenvolvimento, né? Existem as Big Techs aí atuando e trabalhando para conseguir desenvolver as ferramentas, mas no horizonte que nós temos hoje, eu vejo aí como uma alternativa bastante relevante para que nós possamos processar mais dados, gerar mais insights, que nós sejamos capazes de conseguir analisar mais, porque boa parte do tempo eu sinto que o time ainda passa
quebrando pedra, minerando a informação. Se a IA nos ajudar nesse processo, então a gente vai poder ter mais tempo para poder analisar, gerar estratégia, influenciar o negócio. E é a partir disso que talvez a gente vai conseguir mudar o modelo do qual a gente trabalha para um modelo mais consultivo, diretivo, no qual de fato nós vamos poder estar um pouco mais próximo do cliente, entendendo as necessidades do dia a dia do cliente e influenciando positivamente. Porque nós sabemos que boa parte do tempo, como time de marketing, time de negócio, a gente ainda dispensa tentando trabalhar uma informação que seguramente em 1, 2, 3 anos nós vamos estar trabalhando de um jeito bastante diferente. Eu estou bem empolgado, acho que tem muita coisa para acontecer ainda, nós temos investido nesse tema e o resultado com certeza vai ser positivo. É isso, a gente vê indústrias que muitos que a gente falam que começou no movimento de há um tempo atrás, né? Ou seja, deixa eu degustar como que vai ser isso. Hoje a gente já vê essa indústria começando a colher frutos, né? E em todas elas, a IA vai trazer aquilo, não substitui pessoas. Ela faz um trabalho muito mais braçal, um trabalho que demora muito mais, ter velocidade. E por outro lado, diagnósticos, onde que você iria demorar muito tempo, você tem diagnósticos rápidos, precisos, ou seja, decisões baseadas em dados, né? Da mesma forma que a área da saúde vai ter um diagnóstico de uma doença muito tempo antes de qualquer médico ter olhado e falado isso pode acontecer, ele já entregou isso. E no agro a mesma coisa, né? Ou seja, eu vou levar junto com a IA algo muito mais eficaz e que realmente traga resultado, e esse diagnóstico é preciso. Então realmente para a IA, a gente olhando hoje não só na Syngenta, mas outras indústrias que movimentam o agro, como a parte de maquinários, tudo, como que a IA já embarcou nisso e como eles estão colhendo hoje resultados. E é isso, é um caminho sem volta. Hoje a gente aqui, trabalhando na BRQ, a gente vem realmente trabalhando em projetos estruturantes que mudam o ponteiro dos nossos clientes e tendo a IA como o nosso dia a dia. A gente respira IA de manhã, de tarde e de noite. E é isso, é para poder levar, inclusive, para vocês a expertise que a gente tem em cima disso. Com certeza. E eu acho que, como eu falei, assim, naturalmente nós estamos falando sobre aquilo que nós conhecemos hoje, né? O futuro nós não conhecemos, então muita coisa deve acontecer do ponto de vista de desenvolvimento dessa tecnologia. Mas eu acho que dentro do contexto dos assistentes, né, dos agentes que nós temos hoje já em mercado, que a gente consegue utilizar, com certeza são ferramentas importantes que talvez elas nos possibilitem, aqui do ponto de vista de CRM, e aí falando um pouco da minha cadeira mesmo, tirar da teoria e colocar na prática essa ideia da relação individualizada. Porque num contexto de um processamento de tanta informação, de tantas origens de dados que a gente comentou anteriormente, a IA é que vai ser aquele suporte, aquele apoio que vai fazer com que a gente consiga processar tudo isso de um jeito muito mais rápido. Então, acho que a gente sai um pouco daquele contexto do sonho que nós tínhamos, né, dentro do universo de relacionamento com o cliente, que é realmente pensar de forma individualizada, pensando nas necessidades, entendendo o contexto de mercado, trazendo soluções que são soluções aderentes. Então, a IA vai ser um fator determinante, já vem sendo, para esse futuro aí dos pelo menos próximos 5 anos, eu acredito. Sem dúvida, se a gente parar para pensar 5 anos para trás, o que a gente está vivenciando hoje, ninguém imaginava. Com certeza. E a velocidade que a gente está, provavelmente daqui a um ano vão surgir coisas que a gente também nem imagina. No final do dia, esses últimos anos, a gente vem aprendendo dia após dia, porque a tecnologia vem avançando de uma forma assustadora, a velocidade. Nós, como uma empresa que leva inovação para os nossos clientes, a gente tem que estar junto com essa velocidade para realmente ser uma empresa que leva para vocês o que tem de melhor. E vocês, como clientes, dentro dessa cadeia que vocês já têm de estratégia com os clientes, vocês têm que olhar para isso e falar como que isso acelera o meu business, né? Ou seja, como que eu consigo impulsionar meus clientes através de ferramentas que eu já tenho dentro de casa. Aí é a estratégia do que a gente iniciou nosso bate-papo, né? Boas estratégias com boas ferramentas, a gente tende a ter bons projetos que impactam realmente o meu produtor ali, o dia a dia de vocês, né? Com certeza, é nisso que a gente acredita também. Perfeito. Rafael, confesso que eu passaria o dia inteiro conversando com você aqui. Agro é algo que me deixa muito feliz de falar, é algo que a gente já vem há muitos anos transformando esse setor, né, com bons projetos, entregando bons projetos. E a gente, quando começou ali com vocês, a gente tinha até um desafio. Se a gente conseguir movimentar X milhões, impactar X milhões, você merece a gente entregar um troféu para você pelo aquilo, não só para você confiar na BRQ em ser esse parceiro estratégico, mas para a gente acreditar que bons parceiros estratégicos, com boas pessoas que têm estratégia na mão e desenham isso, tem tudo para juntar forças e a gente entregar realmente algo que seja impactante para o nosso cliente final. Então, para a
gente, como BRQ, é um prazer ter a Syngenta como cliente. A gente fica muito feliz de poder ver como vocês evoluírem, como a gente está evoluindo junto com vocês. A gente trouxe aqui para você um presente especial que a BRQ produziu para você, que é 100 milhões de receita influenciada de consumo. Exatamente, olha aí, muito bom. Vocês, né? Muito bom, obrigado. Acho que é uma alegria pra gente aqui da Syngenta poder trabalhar, né, nessa parceria, como eu te falei. Eu não acredito em relações de fornecedores, eu acredito em relações de parceiros, e acho que pra gente isso aqui é reflexo e fruto do desenho da nossa estratégia e também daquilo que a gente vem conseguindo implementar. Acho que esse é um número bastante singelo, eu te diria, já, pro tamanho do nosso negócio, né? Em 2025 a gente, de fato, ultrapassou mais de 100 milhões em receita influenciada, e nesse ano, já no primeiro trimestre, a gente já passou desse número aqui, e eu vou te falar bastante. A gente vai ter que pensar em novos troféus aqui. Mas acho que a ideia aqui, com certeza, Wellington, é entender o quão é importante a gente poder trabalhar em conjunto, porque de fato a Syngenta nós não detemos todo o conhecimento e todas as informações. E é muito bom encontrar parceiros que consigam acelerar as nossas ideias e que consigam suportar a gente no dia a dia. Isso aqui é resultado disso e espero que a gente possa ter outros tantos aí na nossa mesa e outras tantas conversas no futuro, porque trocar é sempre muito positivo, a gente sempre acaba aprendendo, né? Sem dúvida, Rafael. Obrigado mesmo por participar aqui junto com a gente. Novamente, a BRQ se sente honrado em poder estar junto com vocês nessa estratégia, que esse número, realmente, a gente já passou por esse número, que mais entrevistas dessa, mais bate-papos desse aconteçam, pra gente é um motivo de satisfação. Meu agradecimento especial por tudo que a gente tem feito em conjunto nessa parceria. Eu que agradeço e vamos junto. Vamos junto. Pessoal, agradeço a vocês que participaram e que vão assistir aqui junto com a gente o nosso videocast BRQ Connect. É uma forma que a gente tem de levar para vocês aquilo que a gente vem entregando de melhor para os nossos clientes. Fica aqui meu agradecimento para o Rafael Galego novamente, o trabalho que ele vem fazendo aqui dentro da Syngenta e vem impactando, e a BRQ apoiando como um parceiro estratégico. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo do BRQ Connect.